Olá pessoal, hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre corrente elétrica e lei de Ohm. Então vamos dar continuidade às nossas aulas, conto com a participação de todos, assista o vídeo até o final e depois responda o questionário que será colocado na plataforma Classroom. Boa aula a todos! Então hoje é a nossa aula número 4, relativo ao conteúdo corrente elétrica, que é para os alunos do terceiro ano e da EJA ciclo 6. Meu nome é Humberto Oliveira, sou professor de Física da Escola Daura Santiago e Escola José do Patrocínio. Vamos lá, pessoal? Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre resistor elétrico. Vimos que o resistor elétrico são os dispositivos que conseguem transformar energia elétrica em energia térmica e também servem para limitar a corrente elétrica em um circuito elétrico. Então aqui nós temos um exemplo de um resistor elétrico. Então aqui temos na imagem um resistor que é encontrado bastante em equipamentos eletrônicos. Depois nós vimos também que esse resistor, que tem essa finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, esse efeito é chamado de efeito Joule. Então, alguns equipamentos elétricos possuem essa característica de transformar energia elétrica em energia térmica. Aqui nós temos o exemplo do chuveiro elétrico. Também vimos que existe a diferença entre resistor e resistência elétrica. A resistência elétrica, na verdade, é a propriedade que o resistor possui. Essa propriedade de limitar a corrente elétrica no circuito. Então a gente chama essa propriedade de resistência. E resistor seria o elemento de circuito que tem essa propriedade, ou o componente de circuito. Esse símbolo aqui representa a unidade de medida da resistência elétrica. No caso aqui é a letra do alfabeto grego, o ômega. Em homenagem a George Simon Ohm, nós vamos chamar isso aqui de Ohm. E o símbolo de um resistor elétrico, ou também da resistência, vai ser esse zigue-zague com R contendo a resistência do resistor. Todo resistor elétrico possui resistência elétrica. E alguns desses resistores têm características diferentes. E essa característica foi determinada por George Simon Ohm. Algumas resistências conseguem permanecer constante em determinadas situações. Então dizemos, quando isso acontece, que esse resistor obedece à lei de Ohm, mantendo então a resistência elétrica constante. Então chamamos de lei de Ohm. Então a lei de Ohm ele vai relacionar três grandezas físicas. A grandeza chamada resistência elétrica, que é a que estamos estudando, a grandeza chamada corrente elétrica, que estudamos nas aulas anteriores, e também a grandeza física chamada de diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, que também já estudamos. E elas serão relacionadas através da lei de Ohm, usando esse triângulo aqui, que nada mais é do que uma aplicação da lei de Ohm. A lei de Ohm, na sua forma original, diz que a resistência elétrica ela é exatamente igual à tensão elétrica dividido pela intensidade de corrente elétrica no circuito. Então aqui temos a lei de Ohm. E ela pode ser reescrita de três maneiras, né? Se eu quero calcular a tensão elétrica, eu posso dizer que a tensão é a resistência vezes a corrente elétrica. Também podemos dizer que a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência elétrica. Então nós temos exatamente esse triângulo aqui, ó. U, que é a tensão, R vezes I, que é essa relação aqui. A corrente elétrica, que está aqui em I maiúsculo, é a tensão dividido pela resistência, que é essa terceira fórmula aqui. E também podemos dizer que R é igual a tensão dividido pela corrente elétrica. Então está aí a lei de Ohm, relembrando da aula passada. Então agora vamos fazer alguns exercícios para poder utilizar a lei de Ohm na prática.
Então aqui temos o primeiro exercício. A diferença de potencial entre dois pontos de um condutor é de 20 volts. Vamos destacar essa informação. A intensidade da corrente ela é constante e igual a 5 amperes. Lembrando que ampere é a unidade da corrente elétrica, volt é a unidade da tensão elétrica. Queremos saber qual a resistência elétrica entre esses dois pontos do condutor. Então queremos encontrar aqui o valor da resistência elétrica. Então o que nós vamos encontrar nessa questão é o valor da resistência elétrica. Para isso nós temos o valor da tensão, que é igual a 20 volts. Temos também o valor da corrente elétrica, que é igual a 5 amperes. Então nós podemos calcular o valor da resistência elétrica usando a lei de Ohm. R, que é a resistência, será a tensão elétrica dividido pela corrente elétrica. Então nós vamos obter o valor aqui de 20 dividido por 5. Então o valor da resistência elétrica entre esses dois pontos do condutor vai ser 20 dividido por 5 igual a 4 ohms, que é a letra do alfabeto grego, ômega. Então a primeira questão, achamos a resistência elétrica utilizando aqui, né, a lei de Ohm, que é na sua forma original, R igual a U sobre I, sua definição original. Agora vamos para o próximo exercício. Calcule a diferença de potencial entre dois pontos de um condutor, sabendo que a intensidade da corrente é 5 amperes, então temos aqui o valor da corrente, e que a resistência elétrica entre esses dois pontos vale 2,2. Queremos saber a diferença de potencial elétrico, que a gente chama de U, que é a tensão elétrica. Então aqui é a diferença de potencial elétrico, DDP, chamado de tensão elétrica. Para a gente calcular essa tensão elétrica, vamos ter aqui, a questão nos forneceu o valor da corrente elétrica I, igual a 5 amperes, o valor da resistência elétrica R, igual a 2,2 ohms. Para determinar o valor da resistência elétrica, nós vamos calcular agora a tensão. Aí você vai lembrar do triângulo lá da lei de Ohm. Então nós vamos ter aqui que a tensão U é igual a R, que é a resistência, vezes a corrente elétrica. Então a tensão U será a resistência 2,2 vezes o valor da corrente, 5 amperes. Então a tensão, você vai fazer aqui, 5 vezes 2,2. 5 vezes 2, 10. E aqui vai dar, 1. 5 vezes 2, 10 de novo, dá 11. 11 volts. Pode botar 11,0 volts. Então nessa terceira questão, temos o seguinte: um resistor possui resistência igual a 50 ohms sob uma DDP igual a 20 volts. Calcula a intensidade corrente que o atravessa. Então nós agora queremos calcular a intensidade corrente, o valor de I. Não sabemos. Sabemos o valor da resistência, 50 ohms. O valor da tensão elétrica, nesse caso aí, 20 volts. Então, para calcular a corrente elétrica, vamos utilizar a lei de Ohm, isolando o valor da corrente elétrica. Então, teremos I igual a U dividido por R. Tensão dividido pela resistência elétrica. Então, aqui a tensão 20 dividido por 50, que é o valor da resistência. Dá para simplificar aqui,
2/5, 2 dividido por 5, nós vamos encontrar aqui uma corrente igual a 0,4 amperes. Então aí o valor da corrente elétrica que encontramos, 0,4 amperes. Então hoje nós vimos como podemos encontrar a resistência elétrica usando a lei de Ohm, a tensão ou a corrente elétrica, tudo utilizando a lei de Ohm. Então você vai agora, se tiver alguma dúvida, rever o vídeo ou rever os vídeos anteriores. Aí depois você vai responder a questão que está lá no Google Formulário. Espero que você tenha compreendido. Dê o seu like aí no vídeo, né? E até o próximo momento, que estaremos juntos novamente aqui no canal do YouTube, bem como dando assistência lá no Classroom e também nos grupos do WhatsApp. Então, até mais, pessoal. Tchau.